Eu sou o Rafael Santos, vou falar sobre sistema operacional local. Esse sistema operacional local, ele é aquele que você usa no seu computador pessoal, sendo ele PC ou notebook. E serve para controlar o seu hardware, que são o processador do seu computador, disco, memória, impressora também e por aí vai. Ele também permite que você use programas do computador, como Word e Navegador. Suas características, ele é um programa fácil de usar, não é tão complexo. Se você não tiver muita experiência, você consegue aprender sem muita dificuldade. Não é tão complexo igual aos outros. Ele é o mais básico de todos, esse sistema. E também ele roda vários programas ao mesmo tempo e controla tudo que tem no seu, tudo que acontece no seu PC, tudo que roda nele. Ele controla tudo. Seus casos de uso típicos, o que todo mundo faz no PC, né? O que todo mundo usa, trabalha, programa, editar vídeo, foto, assistir vídeo também e jogar também, entre outros. Ele possui uma arquitetura monolítica, sendo ele um, fazendo com que ele possua um núcleo que controla tudo, nessa arquitetura controla tudo, só que isso faz ele ser mais difícil de mexer, de consertar algum problema e de atualizar também, mas deixa ele mais rápido. Isso é o ponto positivo. E também ele possui uma arquitetura em camadas, que faz ele ser dividido em partes, fazendo com que ele seja um pouco mais lento, mas é mais fácil de corrigir algum problema, atualizar e, enfim, é isso. Agora eu vou falar sobre o sistema operacional cliente-servidor. Esse sistema operacional ele é voltado para ambientes em que o computador, cliente, pede recurso e o servidor fornece. Ou seja, esse é o sistema, essa é a arquitetura desse sistema operacional. O cliente pede recurso, o servidor fornece. Essa é a estrutura principal desse sistema operacional. A comunicação entre eles ocorre por rede LAN ou pela internet mesmo. E também é usado protocolos como HTTP e FTP e etc. Existem vários aí usados. Seus exemplos de implementação, ele é usado no Windows Server. O Windows Server é um exemplo, atendendo vários computadores. O Linux, que é usado como servidor web, e no navegador. Agora eu vou falar sobre relação com arquiteturas internas do sistema operacional. Ele possui o microkernel, que é o quê? É um sistema operacional que é dividido em pequenos módulos. O kernel ele faz a função básica e os outros processos eles rodam em espaço de usuário, como servidor, como se fossem cliente-servidor, ou seja, ele faz jus ao nome, né? Sistema operacional cliente-servidor. Também ele é seguro e modular, só que o ponto negativo dele é que ele é um pouco mais lento. Isso é o ponto negativo dele, é um pouco mais lento, mas ele é mais seguro. E também o seu modelo interno, cliente-servidor, modelo interno, dentro do próprio sistema operacional. Partes deles funcionam como se fossem clientes pedindo serviços para servidores internos. Ou seja, um exemplo, um programa pede para imprimir, cliente pedindo recurso. O serviço de impressão do sistema operacional executa, o servidor, cliente-servidor. Ou seja, no seu modelo interno lá funciona desse jeito. Um pedindo recurso para o outro, dentro do computador. E esse é o sistema operacional. Pessoal, tudo bem? Me chamo José Victor e hoje vou falar sobre dois tipos de sistemas operacionais que têm um papel muito importante de forma como utilizamos na tecnologia atualmente. Os sistemas operacionais distribuídos e os sistemas operacionais em nuvem. O objetivo é entender as principais características, né, de cada modelo, comparar seus pontos fortes e fracos e trazer algumas práticas de uso. Bom, a visão geral dos modelos, né, começando pelo sistema operacional distribuído, ele funciona como se fosse um único sistema, mas na prática está espalhado por vários computadores conectados, né? A ideia é que o usuário não perceba que existem diferentes máquinas trabalhando juntas. Isso traz vantagens com alta disponibilidade, né, maior desempenho e possibilidade de
executar a tarefa de forma paralela. Já o sistema operacional em nuvem é baseado em recursos disponibilizados pela internet, que o foco já está em oferecer serviços e aplicações sob demanda, sem que o usuário precise preocupar com a infraestrutura física. Exemplos comuns são plataformas como o Google Workspace ou serviço de armazenamento em nuvem, né? Onde tudo é acessado de forma remota. Aí, tirando nisso, né, uma análise comparativa, comparando os dois modelos, podemos destacar alguns pontos. Que nem o sistema distribuído busca transparência, né, fazendo parecer que o usuário está em apenas o sistema, mesmo com várias máquinas por trás. O sistema em nuvem, por outro lado, já se preocupa, né, em oferecer escalabilidade, escalabilidade e flexibilidade, né, permitindo que os recursos aumentem ou diminuam conforme a demanda. Enquanto o distribuído é mais voltado para coordenação entre múltiplos computadores locais ou interligados. A nuvem se apoia na internet em grandes data centers espalhados pelo mundo. Em resumo, é isso. Ambos buscam eficiências, né, mas com estratégias diferentes, são propostas diferentes. O primeiro foca em unir máquinas locais, o segundo é em disponibilizar recursos de forma remota e escalável. Na questão de casos de uso reais, o exemplo do sistema, né, distribuído é o Hadoop, usado para processar grandes volumes de dados em clouds de computador. Já no da nuvem podemos citar serviços como Amazon Web, Amazon Web Service, né? Ou a Microsoft Azure, que permite hospedar aplicações, bancos de dados e até sistemas complexos, sem precisar de servidores próprios. Ou seja, concluindo tudo, tanto os sistemas distribuídos como os sistemas em nuvem representam avanços importantes na computação, enquanto buscam unir diferentes máquinas, né, em um só ambiente lógico. E o outro aposta em disponibilizar recursos remotamente, com elasticidade e praticidade. Ambos têm aplicações valiosas e muitas vezes até se complementam em soluções do mundo real. É isso. Olá, meu nome é Rafael. Hoje eu vou falar sobre a evolução do modelo de sistemas operacionais, com foco mais nos sistemas operacionais móveis. Os sistemas operacionais móveis são aqueles que funcionam em smartphones, tablets e em outros dispositivos portáteis. Eles foram criados para atender a necessidades específicas desses aparelhos. São bem diferentes dos computadores tradicionais. Uma das principais características é o consumo de bateria. Como os dispositivos móveis dependem de energia limitada, os sistemas precisam ser otimizados para economizar carga, controlando processos em segundo plano e ajustando o uso de recursos. Outra característica é a interface, que foi pensada para o toque, utilizando gestos simples e intuitivos. Além disso, esses sistemas operacionais se conectam a diversos sensores, como GPS, câmera, acelerômetro, até reconhecimento biométrico, possibilitando recursos como localização em tempo real, realidade aumentada e autenticação por digital ou rosto. A conectividade também é essencial. Os sistemas móveis precisam de ser preparados para funcionar em rede sem fio, como Wi-Fi, 4G e 5G, além de entregar recursos como Bluetooth e NFC, que permitem pagamentos digitais e sincronização com outros dispositivos. Mas, juntos com esse avanço, também existem desafios. Um deles é a fragmentação, principalmente no Android, onde diferentes versões dos sistemas convivem no mesmo tempo, dificultando atualizações e gerando problemas de segurança. Já a iOS da Apple mantém mais controle, o que reduz essa fragmentação. Outro desafio é justamente a segurança, já que esses sistemas estão constantemente expostos a ataque, exigindo atualizações frequentes e sistemas de permissões cada vez mais rígidos. Quanto aos exemplos que eu citei, os dois principais sistemas são o Android e o iOS. O Android, lançado pela Google em 2008, é baseado na Linux e se destaca por ser aberto e altamente personalizável, presente em aparelhos de diversos fabricantes. Já o iOS, lançado em 2007 pela Apple, é um sistema fechado, mas extremamente otimizado para o resto da marca, oferecendo maior segurança e atualizações rápidas para todos os dispositivos.
De forma comparativa, o Android oferece mais liberdade de personalização, mas sofre com a fragmentação e alguns riscos de segurança. Os iOS, por outro lado, têm um ambiente mais controlado, com menor flexibilidade, mas garante maior estabilidade e integração com o sistema da Apple. Concluindo, os sistemas operacionais móveis evoluíram muito e hoje são essenciais na nossa vida cotidiana. Eles continuam se transformando para entregar novas tecnologias como a inteligência artificial, nuvem, internet e realidade aumentada. O futuro aponta para uma experiência cada vez mais conectada, a inteligência e personalização para o usuário. Esse foi o meu trabalho sobre os sistemas operacionais móveis. Muito obrigado.